Reveladas orações poderosas para transformar suas noites em paz inspiradora e milagrosa, Ana sentava-se em sua mesa, rodeada por tecidos coloridos que pareciam sussurrar segredos de vidas passadas. A luz suave da lamparina iluminava seu rosto cansado, revelando marcas de preocupação. O eco da risada de seus 3 filhos brincando no quintal trouxe um leve sorriso, mas logo se dissipou, substituído pelo peso das contas a pagar. O vazio deixado por seu marido era palpável, como uma sombra persistente. As noites eram seu campo de batalha, onde a angústia virava companheira e a esperança, uma luta constante. Desde pequena, sua avó lhe ensinara a importância da fé. Todos os dias, à noite, a matriarca juntava a família ao redor da mesa, colocando as mãos sobre cada cabeça e orando fervorosamente. Ana se recordava do calor das mãos da avó, da segurança presente em suas palavras. Era nesse ato de fé que encontrava alívio em meio ao caos. As orações são poderosas, pensava. Mas a realidade da cidade, cercada de montanhas verdes e tradições, mostrava-se cada vez mais hostil. Um dia, a fábrica local, a principal fonte de emprego, anunciou uma crise que refletiu na dor de muitas famílias. Ana percebeu a opressão no olhar de cada mulher nas ruas. E decidiu que não podia ficar calada. Sentiu a chama da determinação arder dentro de si. Vamos nos reunir, vamos orar juntas. Pensou, com a voz pulsando em seu coração. E assim, convidou as mães do bairro para um encontro em sua casa, acreditando que a fé poderia ser a âncora que todas precisavam. Como esperado, a maioria das mulheres chegou com sorrisos hesitantes, uma incerteza pairando no ar. Maria, uma jovem cheia de preocupações que mergulhava em ceticismo, interrompeu a reunião com um olhar carregado. A fé não paga a conta, Ana. Disse, e o silêncio pairou sobre elas. Ana respirou fundo, um misto de frustração e esperança. Essa mulher ingênua e sincera, que também enfrentava a dor, despertou algo dentro dela. Com cada palavra de Maria, Ana sentiu que a determinação crescia, e ela prometeu a si mesma que isso não terminaria ali. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, aquilo era apenas o começo. Nos encontros seguintes, Ana começou a perceber uma transformação nas mulheres. Num ritornelo de vozes, as orações começaram a ecoar pela sala, como um hino de luta e renovação. As estrelas, na noite do ritual, brilhavam intensamente como se estivessem testemunhando aquela celebração de fé. A união delas ganhou forma, um cordão de empatia que envolveu cada coração ali presente. Estamos juntas, pensou Ana, aquecendo-se na certeza de que não estavam mais sozinhas. Mas a sombra dos olhares de desprezo e crítica ainda a perseguia, e uma dúvida inquietante surgia: conseguiria unir aquela comunidade quebrada? Quando se viu diante de um evento inesperado que poderia alterar tudo, Ana percebeu que sua fé seria testada uma vez mais. Naquela mesma semana, as vozes unidas de Ana e das outras mulheres ecoavam mais forte do que nunca. A cada encontro, elas se tornavam mais confiantes. Riam, choravam, e as lágrimas de angústia começavam a se misturar com lágrimas de alívio. O caderno de Ana, antes apenas um repositório de anotações confusas, agora estava repleto de orações e reflexões coletivas. Elas estavam criando algo que ia além da fé, uma rede de apoio. Mas a vida não costumava ser gentil. Um dia, Ana recebeu uma visita inesperada. A porta rangia ao se abrir, revelando a figura de um homem, Miguel, o antigo supervisor da fábrica, agora com a expressão carregada de preocupação. Ele parecia mais magro e envelhecido. Ana, precisamos conversar, e a voz dele tremia um pouco. Com o coração acelerado, Ana o convidou a entrar. Miguel explicou que a situação na fábrica era ainda mais crítica do que imaginavam. Estamos prestes a fechar as portas. Você sabe que muitos de nós dependemos desse emprego.
A cidade vai sentir essa falta, e as consequências serão devastadoras, especialmente para as famílias. O desespero nos olhos de Miguel o abalou. Ele não era apenas um homem em busca de respostas, era um reflexo da dor que todos sentiam. Pensativa, Ana lembrou-se das mulheres que estavam ao seu lado em oração. Se a força delas é capaz de nos unir, talvez possamos encontrar uma solução, pensou. E se nós uníssemos forças, Miguel? E se formássemos uma frente e pedíssemos a todos que se juntassem a nós? A fé não apaga contas, mas pode nos dar coragem para lutar. Miguel a olhou com desconfiança, mas Ana sabia que o foco na união poderia mudar a conversa. Assim, ela começou a convocar as mulheres para um novo encontro. Desta vez, a proposta não seria apenas orar, mas criar estratégias. Elas se afixaram em um compromisso, cada uma traria uma ideia para como poderiam ajudar a manter a fábrica funcionando. A ideia era agitar as vozes de luta dentro daquela comunidade. Na noite do encontro, o clima era diferente. Ocorreu uma espécie de eletricidade no ar, uma expectativa crescente. As mulheres, antes consumidas pela incerteza, agora estavam empoderadas. Quando Ana pediu para que cada uma compartilhasse suas ideias, havia um calor genuíno na sala. Juntas, elas formularam um plano: fazer uma campanha de arrecadação dentro do bairro e algo ainda maior, escrever uma carta aberta à cidade, solicitando apoio para a fábrica. As vozes já não tremiam mais. Elas estavam decididas. Foi então que Maria, com seus olhos brilhando, levantou-se. Não estamos apenas pedindo por nós. Estamos pedindo por cada um de nossos filhos. Por nossos futuros. Vamos mostrar que acreditamos que essa cidade pode mudar. As palavras de Maria ressoaram como um tambor na alma de todas presentes. Elas estavam mais próximas do que nunca, não apenas como mães ou esposas, mas como guerreiras em um objetivo comum. A força de cada uma reverberava no coletivo, um eco poderoso de determinação. Mais, enquanto o clima de empolgação crescia, uma sombra se formava no horizonte. Naquela noite, enquanto Ana escrevia as primeiras linhas da carta, uma notificação de seu celular a fez parar. Era uma mensagem anônima, ameaçadora, questionando seu papel nessa história. Você realmente acha que pode mudar algo? Quando a última gota de esperança secar, onde você estará? O coração de Ana disparou. Essa mensagem a fez questionar tudo. Mesmo cercada por amor e força, ainda existiam aqueles que queriam ver a sua luta em vão. A pergunta pairava no ar: ela conseguiria seguir em frente, apesar das ameaças? Com a luz da lamparina dançando, Ana respirou fundo, decidida a não deixar o medo vencer. O que vem a seguir poderia mudar a vida de todas elas para sempre. O dia seguinte amanheceu nublado, mas a determinação de Ana brilhava mais forte do que qualquer raio de sol. As palavras da mensagem anônima ainda ecoavam na sua mente, mas ela sabia que não era momento de fraquejar. Havia muitas vidas dependendo da sua coragem. No café da manhã, os olhares de seus filhos eram inquietos. Eles percebiam que algo estava diferente com a mãe. Clara, a mais nova, perguntou: Mãe, você está bem? A vozinha doce contagiava Ana com amor. Ela sorriu, tentando disfarçar a ansiedade que a consumia. Estou, sim, meu amor. Na verdade, estou muito ocupada com um projeto importante. Nesse momento, Ana se lembrou do caderno. As páginas, repletas de esperanças, eram a âncora em meio ao turbilhão emocional. Já não era mais apenas um simples registro, era um símbolo da união das mulheres da vizinhança. Elas iriam lutar para salvar a fábrica e suas famílias. E Ana não podia desistir agora. No final do dia, o grupo se reuniu mais uma vez. O clima estava carregado de energia e ansiedade. Ana sentiu que, mais do que nunca, a união delas era uma força poderosa. Temos um objetivo maior. Não é apenas salvar empregos, é salvar nossa dignidade, ela começou, sua voz forte, ecoando na sala. As mulheres assentiam, algumas segurando as mãos uma das outras, buscando forças mais profundas. Elas começaram a discutir estratégias. Surgiram ideias de eventos comunitários, feiras, concertos, até uma corrida beneficente. As mulheres estavam empolgadas, articulando cada detalhe com cuidado. Maria, com sua energia contagiante, disse:
Vamos fazer o maior grito por mudança que esta cidade já ouviu. Entusiasmadas, elas planejaram tudo meticulosamente. Por horas, riram, desenharam cartazes, e a criatividade fluía como água numa represa prestes a transbordar. Ana sentia o peso das vozes se transformando em esperanças e sonhos. Era como se, juntas, elas já estivessem fazendo história. Mas à medida que a energia fluía, a mensagem ameaçadora de Ana voltou a assombrá-la. E se falharmos? E se tudo isso não for suficiente? A dúvida consumia a partir do momento em que a noite se aproximou e a cidade começava a mergulhar na escuridão. Em casa, enquanto ajudava Clara com as lições de casa, Ana não podia deixar de se perguntar se estava realmente fazendo a coisa certa. Um medo sutil começou a colorir seus pensamentos. Quando ela finalmente se despediu da pequena, trancou-se no quarto. O caderno de anotações estava ali, às suas costas, esperando ser aberto. Ana respirou fundo e o abriu. Começou a escrever, liberando tudo o que sentia. Mas no meio da escrita, um forte barulho atraiu sua atenção. Era como se algo tivesse atingido a janela. Com um coração acelerado, ela se levantou e olhou para fora. Para sua surpresa, viu um grupo de homens, com expressões sérias, observando a casa dela. Ana se sentiu exposta. O que eles estavam fazendo ali? Sua mente voou novamente para a mensagem. A sombra da ameaça agora parecia ainda mais real. Um nó se formou na sua garganta. Aquela situação estava ficando intensa e perigosa. Com o olhar travado nas figuras do lado de fora, uma pergunta ardia em seu coração: até onde ela iria para proteger não apenas sua luta, mas também sua família? O que aqueles homens realmente queriam? A sensação de medo e resiliência se entrelaçavam em sua mente. Ana sabia que, independentemente do que viesse pela frente, ela não estava sozinha. E que a batalha pelo futuro delas estava apenas começando. A janela tremeu ligeiramente enquanto Ana observava os homens do lado de fora, suas silhuetas se destacando na escuridão. Eles pareciam sombras, molduras de um pesadelo que estava prestes a se concretizar. O coração dela batia como um tambor, cada batida mais rápida que a anterior. Um dos homens sussurrou algo para os outros, o que a fez sentir um frio na espinha. Seriam eles a representação de tudo que ela temia? Ameaças reais contra seu futuro e o futuro das mulheres que estavam destinadas a mudar a cidade? Com um impulso, Ana se afastou da janela, buscando se resguardar no recanto mais escuro do quarto. Ela precisava pensar, precisava de um plano. Respirou fundo e olhou para o caderno que estava sobre a mesa. As páginas brilhavam sob a luz fraca da lâmpada. Era nesse caderno que ela havia depositado suas verdades, seus medos e esperanças. Cada palavra escrita ali parecia pulsar como um coração vivo, cada linha uma promessa de luta, de união. Ouvindo murmúrios do lado de fora, Ana lembrou-se de um momento em que havia se sentido impotente. Quando seu pai perdeu o emprego e a família ficou à mercê de escolhas difíceis. Naquele momento, sua mãe havia decidido que a dignidade não poderia ser subestimada. Ela uniu os vizinhos, organizou um mutirão para ajudar um ao outro. E foi dessa união que Ana aprendeu a força que as mulheres têm. Eu não posso me render, sussurrou, como se suas próprias palavras pudessem acalmá-la. Determinada, tomou uma decisão. Precisava saber o que estava acontecendo ali fora. Com cuidado, espiou pela cortina. Os homens agora estavam mais próximos, como predadores em busca de sua presa. Com as mãos trêmulas, puxou o celular, com um aperto no coração, começou a gravar. Oi, Ana, tudo bem? A voz de Maria a fez quase pular. Era sua amiga, e a presença dela parecia instantaneamente mais reconfortante. Oi, Maria, você não vai acreditar no que está acontecendo. Estou sendo observada. Tem homens na minha porta. A preocupação de Maria encheu a linha do telefone. Fica calma, estamos juntas. Não podemos deixar essa situação nos amedrontar. Se eles estão aí, é porque têm medo do que podemos fazer. As palavras de Maria foram como um bálsamo para a alma de Ana. Não era hora de se deixar vencer pelo medo. Olhando pela janela mais uma vez, ela viu que um dos homens estava se aproximando do portão. A figura de um deles era familiar.
Seu coração disparou quando reconheceu o grupo como os seguranças da fábrica, aqueles que haviam sido demitidos pela nova administração. Aqueles rostos eram de homens que, somados aos de seus vizinhos, haviam sido empurrados à margem, como um verdadeiro exército despojado de suas armas. Ana respirou fundo. Você sabe que eles têm famílias, disse para Maria, quase que como um mantra, tentando se convencer do que fazer a seguir. Não podemos agir sem entender o que eles querem realmente. Temos que falar com eles. Não podemos permitir que o medo nos impeça de agir. A união é a chave. A determinação de Maria ecoou como um farol. Ana se sentiu impulsionada. O que mais uma conversa poderia revelar? As vozes que outrora eram de protesto poderiam se transformar em uma aliança. Amanhã, nós vamos confrontá-los. Mas hoje, precisamos parar de hesitar e unir forças. Por nossas famílias e pelo que acreditamos. O olhar de Ana se fixou na porta. A batalha por dignidade estava a ponto de começar. Mas algo escuro no fundo de sua mente não parava de fazer perguntas. E se a conversa não fosse como esperavam? E se o caminho para a paz trouxesse mais complicações? Determinada, mas não desprovida de medo, Ana se preparou para o que estava por vir. Uma onda de coragem a envolveu, mas o dilema da próxima manhã inquietava. Estariam realmente prontos para a verdade? Quando Ana se deitou, o sono não veio. O que aconteceria com elas na manhã seguinte? As sombras que paralisavam sua mente ainda sussurravam promessas de eventos inesperados. A luta pela dignidade avançava, mas o receio das consequências a deixava em alerta. Por um instante, ela permitiu que a tranquilidade tomasse conta porque sabia que, ao contrário do que muitos pensavam, o verdadeiro sustento era a união. Amanhã, tudo mudaria ou isso era apenas o começo? Amanhã chegou carregada de um silêncio denso. Ana despertou com um peso no peito, uma mistura de ansiedade e expectativa. O sol brilhava timidamente através da cortina, mas seu brilho não conseguiu afastar as dúvidas que dançavam em sua mente. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem na luz que invadia o cômodo. Na cozinha, preparou um café, mas o aroma nada dizia à sua alma. A mente de Ana girava como uma roleta. Pensava nas mulheres que contavam com ela, na força que a unia a elas. Maria havia sugerido que se encontrassem mais cedo, e isso a encorajava. Afinal, juntas, poderiam decifrar os segredos daquela situação estranha. Ela vestiu uma camiseta e uma calça jeans, chose como símbolo de sua luta. A simplicidade daquela escolha era seu próprio manifesto. O empoderamento não vinha da aparência, mas da determinação que aquecia seu coração. Enquanto dirigia até a casa de Maria, o dia parecia mais claro. Sorria ao lembrar das conversas que tinham sobre suas aspirações, sobre um futuro onde seus filhos poderiam crescer em um mundo mais justo. Mas, então, o pensamento dos homens a fez estremecer. O destino não seria fácil, e a convergência de paixões opostas poderia resultar em um desastre. Chegando na casa de Maria, encontrou sua amiga na porta, com os olhos brilhando e um semblante decidido. Estamos prontas, Ana. Juntas somos mais fortes. As palavras de Maria soaram como um hino que reverberou pelo corpo de Ana. Elas se abraçaram e seguiram para a praça central, onde haviam marcado de se encontrar com os homens. Ana sentiu os passos se tornarem mais pesados a cada minuto que passava. Quando chegaram, um grupo de homens estava em pé, conversando em um canto. Alguns conhecidos de Ana, rostos que antes eram do dia a dia, agora projetavam uma tensão estranha. Os homens, percebendo a presença delas, se viraram. O que parecia ser um encontro possível de diálogo se transformou rapidamente em uma batalha interna. A dúvida de Ana aumentava. E se a conversa se tornasse um campo de batalha? E se as feridas do passado conflituoso surgissem e separassem aqueles dois grupos? Maria interrompeu seus pensamentos. Vamos lá, resolvemos isso juntas. O que temos em comum é maior que nossas diferenças. Aquelas palavras ecoaram. Ana encontrou a coragem que pensou ter perdido e avançou. Cada passo parecia que fazia a praça tremer sob seus pés. Com a voz firme, começou a falar. Precisamos entender um ao outro. O que aconteceu com a fábrica não é apenas um problema de vocês, mas de todos nós.
Precisamos unir forças, não importa o que tenha acontecido no passado. Os rostos dos homens começaram a exibir expressões de surpresa. Alguns pareciam hesitantes, outros estavam abertos, prontos para ouvir. A energia estava mudando. Mas, de repente, um homem mais encorpado, com um olhar que carregava rancor, avançou para a frente. O campo ficou tenso. Ele disse em tom elevado: "Vocês acham que podem nos convencer com palavras suaves? Não estamos aqui para ouvir discursos." Ana sentiu frio na barriga, mas respirou fundo. Sabia que cada escolha ali poderia ser a chave para um novo caminho ou o fim de uma possibilidade de mudança significativa. E se não forem só palavras? E se formos capazes de nos ajudar mutuamente? A voz de Ana soou mais forte, carregando agora uma força que parecia inegável. "Nós queremos o mesmo, um futuro melhor." Com cada palavra que pronunciava, sua determinação se tornava mais palpável. Mas a crispação no ambiente ainda era forte. Ela e Maria estavam no centro de uma tempestade, e Ana percebeu que a verdadeira luta ainda estava por vir. Nesse momento, tudo o que queria era um sinal claro de que estavam no caminho certo. A tensão era desesperadora e cheia de possibilidades. O que aconteceria se não conseguissem se unir? A resposta não estava clara, mas o eco da luta por justiça estava começando a ressoar. A união poderia ser a chave ou a faísca para um conflito. Ana olhou para Maria, sentindo o mesmo medo e determinação refletidos no olhar dela. O verdadeiro teste estava prestes a começar, mas Ana estava pronta para lutar pelo que acreditava. Contanto que não deixassem o medo dominar, poderiam moldar um novo futuro. E enquanto a conversa se aprofundava, uma nova presença surgiu no fim da praça. Com um olhar firme e atento, a figura se aproximava. Seguindo a trilha da verdade, quem mais poderia fazer parte dessa jornada? Ana sentiu o coração pulsando aceleradamente quando a nova figura começou a se aproximar. Era um homem alto, de cabelo desgrenhado e um semblante que misturava curiosidade e desconfiança. As suas feições passavam uma intensidade que não poderia ser ignorada. Assim que ele deu um passo à frente, um sussurro percorreu o grupo. "É o Ricardo." A menção do nome trouxe um frio imediato à espinha de Ana. Ricardo havia sido um dos líderes do movimento que lutou contra a fábrica. Ele havia se afastado da comunidade depois de um episódio trágico, mas sua presença agora parecia carregar o peso de um passado conturbado. O olhar dele se fixou em Ana, e por um momento, a pia da praça pareceu parar. "Você realmente acha que pode unir essas pessoas, Ana?" Ricardo questionou, a voz carregada de emoção. "Vocês falam de um futuro melhor, mas o que nos foi tirado jamais será devolvido. As feridas causadas por esse sistema são profundas demais para simples palavras." Ana sentiu as palavras dele como uma faca. Havia verdade naquelas ações e a dor refletida em seu olhar. Ela sabia que a luta não era apenas dela, mas de todos que estavam naquele lugar. "Sabe, Ricardo," ela começou, tentando equilibrar a firmeza que sentia por dentro, "não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro, juntos. Não estamos aqui para apagar as feridas, mas para curá-las. O que precisa de nós é a esperança." Uma murmuração percorreu a multidão, mas a ideia de esperança parecia ainda distante, como um amanhecer tímido. Alguns homens começaram a olhar entre si, e Ana percebeu que o momento precisava de um empurrão. "Olhem ao seu redor." Ana gesticulou, seus olhos escaneando os rostos tensos. "Estamos todos juntos nesta praça, todos lutando pela mesma coisa: nossas famílias, nossos trabalhos, nosso futuro. O que passamos nos ensinou sobre dor, mas também nos ensinou sobre resiliência." Enquanto falava, o brilho da determinação começava a se acender nos olhos dos homens. Eles olhavam para os rostos cansados das mulheres que os acompanhavam, e pela primeira vez, Ana sentiu que as barreiras poderiam estar se desmoronando. Ricardo hesitou, como se o peso da história pesasse mais do que sua própria vontade de avançar. "Mas e se a verdade nos deixar mais feridos do que já estamos? As mentiras têm mantido o que resta de paz entre nós. E se nós fizermos desta verdade a base para um entendimento?" Maria interveio com uma toada suave. "A mudança vai ser difícil, mas se fizermos isso lado a lado,
Podemos construir algo mais forte. O clima começou a mudar. As vozes de apoio se misturaram em um coro tímido, e no olhar de Ana, havia um brilho de esperança que a puxava para a frente. Um por um, os homens começaram a se abrir. Mas no meio da conversa, alguém gritou: "E quanto àqueles que não querem mudança? E os que se beneficiam da divisão?" O questionamento veio de trás da multidão e já quase parecia uma provocação. Sinais de ansiedade começaram a se espalhar entre as pessoas. Ana e Maria trocaram olhares. A unidade que pareciam estar começando a formar ainda era frágil. Precisamos estar prontos para os desafios que vêm, mas também precisamos estar dispostos a ouvir, Ana respondeu, com a voz firme, mas o coração tremendo. As palavras acenderam um novo debate. Enquanto as pessoas se aqueciam, Ana se preparou para aprofundar a conversa. A presença de Ricardo foi um sinal de que talvez, só talvez, a mudança não estivesse tão distante. O que aconteceria quando a verdade final surgisse? Aquele era um momento crítico e a resposta poderia transformar tudo. Ana sentia que a batalha por um entendimento era apenas o começo, mas a pergunta que não parava de ecoar em sua mente era: o que fazer quando a resistência não vier apenas da dor, mas de um medo de tocar o que foi escondido por tanto tempo? Com o peso das incertezas em seus ombros, ela se preparou para o que viria a seguir. A conversa começou a se aprofundar novamente, mas a sombra de uma nova inquietação estava prestes a se desenrolar, desafiando tudo o que tinham construído até ali. O murmúrio na praça aumentou, e Ana teve certeza de que a tensão estava prestes a transbordar. As perguntas eram muitas e as preocupações se entrelaçavam nas vozes cada vez mais altas, como se um espírito coletivo estivesse tomando forma entre eles. Ricardo, mais uma vez, subiu ao centro da atenção e sua figura imponente parecia agora mais fragilizada. E se a verdade que conhecemos não corresponder a essa esperança que você tanto fala? Perguntou ele, a expressão determinada, mas com um leve tremor na voz. O que acontece se o que nos foi dito sempre foi uma mentira? Ana sentiu o estômago revirar. Já tinha refletido sobre essa possibilidade, mas nunca havia articulado em voz alta. Naquelas palavras, revelava-se um medo profundo, uma fissura na fundação que ela estava tentando construir. Não podemos nos deixar dominar pelo medo, Ricardo, ela falou, sua voz tentando manter uma firmeza que mal refletia a tempestade interna. Precisamos ser corajosos, mesmo quando o futuro é desconhecido. É hora de desenterrar o que foi enterrado, mesmo que doa. A resposta da multidão foi um hesitante misturado com sussurros de desaprovação. Ana percebeu que a resistência de Ricardo não era um ato isolado, era um espelho de um coletivo que relutava em abrir feridas já cicatrizadas. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhar profundo, ergueu a mão. "Posso falar?" pediu, sua voz calma, mas poderosa. Havia um peso em seu olhar que parecia contar histórias sem precisar de palavras. Ana fez um gesto para que todos a ouvissem. A mulher começou a falar sobre suas memórias. Nós perdemos mais do que empregos e lares, perdemos uns aos outros. As mentiras que nos contaram ajudaram a nos manter unidos, mas também nos dividiram. O que nos dói também nos conecta. Um silêncio desconfortável tomou conta da praça. A verdade estava sendo exposta, e Ana notou que as emoções variavam entre tristeza e uma profunda reflexão. Enquanto a mulher falava, Ana viu lágrimas escorrerem pelo rosto de alguns presentes. Memórias de famílias desintegrarem-se, amigos se distanciarem, a dor era palpável. Contudo, a força da voz da mulher ecoava como um convite à reconstrução. A história dela, como um eco no coração de todos, começou a transformar o medo em compaixão. Precisamos de coragem para enfrentar o que está escondido, a mulher terminou, e com isso, uma nova onda de discussão surgia. Ana se sentiu encorajada ao perceber que as últimas palavras causaram um impacto forte. Ricardo soltou um suspiro, e Ana viu seu semblante suavizar. Se nós formos sinceros, não apenas um com o outro, mas também com nós mesmos, talvez haja uma chance de reconstruir o que se estragou. Ele olhou nos olhos da mulher idosa, e por um instante, parecia que um pacto silencioso havia sido feito entre eles. É isso! Ana gritou, sua voz ressoando em meio ao grupo.
Precisamos ser verdadeiros uns com os outros e com o que enfrentamos. É uma grande tarefa, mas juntos, podemos fazer isso funcionar. A unidade não é só um ideal, é uma necessidade. Como se fossem pilares de um edifício, cada palavra de Ana parecia fortalecer a conexão entre eles. As vozes se misturaram, criando uma sinfonia de histórias e esperanças. Mas mesmo naquele momento de resiliência, a dúvida permanecia. Muitas questões ainda estavam no ar. E se alguns não quiserem fazer parte disso? A pergunta de uma mulher jovem surgiu, seguida por um silêncio tenso. Ana olhou para o céu, sua determinação revigorada, mas uma nova angústia despontava em seu coração. O que fazer quando o amor não é compartilhado por todos? O que aconteceria com aqueles que escolhessem o caminho do silêncio em vez da verdade? Enquanto a conversa fervia, Ana sentiu que um novo capítulo se desenrolava diante dela, um capítulo que demandava respostas e coragem. O caminho para a mudança seria mais difícil do que imaginara. Em meio a pensamentos tão pesados, sua voz surgia como um fio de esperança, mas permanecia claro que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Pois na fragilidade das relações humanas, como ela lidaria com a resistência que parecia apenas aumentar? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja quente que contrastava com o frio que envolvia a praça. A atmosfera estava carregada, e Ana sentia que cada olhar que a mirava continha uma combinação de expectativa e dúvida. Enquanto as vozes ao redor começavam a se calar, ela respirou fundo, preparando-se para falar mais uma vez. Olhem para nós, disse ela, olhando para cada rosto presente. Estamos aqui, juntos, dividindo nossas dores e nossos desafios. Cada um de vocês tem uma história que merece ser ouvida. Juntos, somos mais fortes. Mas a insegurança ainda pairava como uma nuvem pesada. A mulher que havia feito a pergunta sobre a resistência continuava a fitar Ana com um olhar desafiador. E se alguns de nós não quisermos enfrentar? Ela questionou em voz alta, desarmando a leve esperança no ar. Uma onda de murmúrios percorreu o grupo, como se estavam prontos para discordar, mas não sabiam por onde começar. Ricardo tomou a frente de novo, sua postura mais aberta, mas os olhos ainda cheios de incerteza. Se um fogo arde em nosso interior, por que deixar que a escuridão nos impeça de brilhar? Ana sorriu, admirando a fragilidade da vulnerabilidade deles. Às vezes, é na entrega que encontramos a luz. Precisamos permitir que nossos medos se tornem aliados, não inimigos. Cada um de vocês merece a chance de compartilhar e de ouvir. Um velho, que estivera em silêncio até aquele momento, levantou-se com um esforço visível, como se as palavras estivessem lhe custando esforço, mas a determinação já estava ali. Lembro-me de quando éramos crianças, e prometíamos que estaríamos sempre juntos. Mas essas promessas foram quebradas. A verdade chegou e agora parece que o silêncio é a única saída. O ambiente poderia ter virado um campo de batalha, mas ao contrário, ele uniu todos em uma troca sincera de olhares. Ana sentia que cada história desabotou uma lágrima de tristeza, mas também começava a gerar um sopro de esperança. Na verdade, não estamos aqui para analisar o que foi perdido. Estamos aqui para resgatar o que ainda pode ser salvo. A discussão crescia em intensidade. Palavras de desafio tornavam-se espelhos que refletiam suas inseguranças. Uma jovem se levantou, a frustração transparecendo em seu olhar. E se já estivermos cansados de lutar? Cansados de promessas vazias e ilusões? Ana não hesitou em respondê-la. Cansaço faz parte da jornada, mas desistir não é uma opção agora. Olhem ao redor. Estamos no meio de uma construção, e é normal se sentir esgotado. O importante é não perdermos a esperança. Para muitos, a luta pode parecer solitária, mas aqui, tornamo-nos uma família. Ricardo, ao ouvir a empatia nas palavras dela, com a mão no coração, começou a concordar. Talvez tenhamos perdido o caminho, mas podemos redirecioná-lo. Um passo de cada vez, juntos. Precisamos nos escutar. Tímidos sorrisos começaram a surgir nas faces antes tão fechadas. Cada um estava lentamente reconhecendo que mudanças internamente podem, sim, afetar a realidade ao redor. E assim, a praça começou a ressoar com promessas de transformação,
Um eco de coragens emergentes. Mas quando tudo parecia estar em harmonia, uma nova pergunta ressoou no fundo da multidão. E aqueles que realmente não querem se unir a nós? Como os trazemos para o nosso lado? Ana sentiu o impacto da pergunta como um soco no estômago. O desafio estava longe de estar resolvido. A unidade parecia um sonho lindo, mas a realidade tinha suas próprias regras. Como fazer qualquer um perceber que a mudança vale a pena? A dúvida, mais uma vez, se instalou na atmosfera, quase palpável. Foi uma lembrança clara de que a batalha estava apenas começando e que a resistência poderia se mostrar ainda mais forte do que ela imaginava. O que Ana poderia fazer para transformar não só as vozes que já estavam ali, mas aquelas que permaneciam caladas, nas sombras? A verdadeira luta pela união parecia apenas ter começado. Ana expressou um ar de determinação, sentindo que cada palavra tinha o peso de um desafio. Ela precisava encontrar uma forma de alcançar os que estavam relutantes. Com um leve tremor na voz, ela falou novamente: para construir uma ponte, precisamos de coragem, disposição e empatia. Precisamos entender os que estão hesitantes, não atacá-los. Os murmúrios na multidão aumentaram. Silêncio após silêncio, a cada frase de Ana, as vozes que antes pareciam perdidas começaram a se manifestar. Mais caras se revelaram com expressões ansiosas, mas o desejo de pertencimento era palpável. O velho, que se projetara anteriormente, parecia hesitante em se pronunciar mais uma vez. Porém, foi ele quem quebrou o gelo. E se eles não aceitarem nossas mãos estendidas? Ana olhou nos olhos dele, e pude sentir que sua alma estava exposta. Isso é uma possibilidade, mas a verdadeira transformação começa com a nossa prontidão para agir. Precisamos ser uma luz que não se apaga, mesmo diante do vento forte. Aquela imagem começou a ecoar na mente de muitos. Um homem alto, com cabelo grisalho, levantou a mão, quebrando o silêncio que direcionava a atenção do ato de escuta. E se a nossa luz não for forte o suficiente? O que acontecerá se falharmos? Sua voz estava carregada de um medo que muitos ali compartilhavam. Falhar não é o problema, respondeu Ana, mais firme agora. O que realmente importa é que seguimos juntos, mesmo nas falhas. É isso que nos faz humanos. A verdadeira força vem da vulnerabilidade. Cada passo que damos em direção à empatia une nossos destinos. Os olhos começaram a brilhar. O velho, agora mais solto, fez uma conexão instantânea entre as palavras de Ana e memórias de outros tempos. Quantas vezes estivemos juntos em momentos difíceis? Assim, como um grupo de crianças lutando contra tempestades, sempre nos levantamos uns pelos outros. Precisamos lembrar nosso potencial e resgatar essa união. Ana sentiu que o ânimo na praça havia mudado. Uma nova energia fluía entre as pessoas. Um sentimento de solidariedade começava a se estabelecer, e ela se perguntava se aquilo poderia realmente ser o início de algo grandioso. Mas a mulher desafiadora não estava convencida. E se essa luz não for suficiente? E se ele apenas mostrar uma fraqueza que os faça se afastar mais? Ana reparou que a tensão havia voltado, mas decidiu se aprofundar ainda mais na conexão. Seu temor é válido, mas e se usássemos esse medo como motivação? Podemos ir além da dúvida. Podemos criar um espaço seguro para que todos expressem seus anseios. Podemos nos comprometer em ouvir, não apenas falar. As palavras dela reverberavam como um instrumento tocando acordes de esperança. Ricardo, sentindo a chama que começava a se acender na praça, posicionou-se ao lado de Ana e falou profundamente: lembro de quando éramos mais jovens, quando acreditávamos que mudar o mundo era uma tarefa fácil. Agora, ao olhar para vocês, vejo que essa mudança precisa do nosso esforço coletivo. Cada emoção compartilhada aqui é um tijolo a mais na construção. Ana viu lágrimas nos olhos de alguns, e, nessa conexão sincera, percebeu que não havia mais limites para a transformação que buscavam. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta pairava na mente dela: como manter essa energia viva até que todos, incluindo os que estavam nas sombras, se juntassem à luta? A noite começou a se afirmar, e a praça, antes tão tensa, tornava-se um local de genuíno renascimento. Mas o relógio continuava a correr, e as horas pareciam apertar em torno dela.
Enquanto o grupo começava a se abrir, Ana sabia que o verdadeiro teste estaria por vir. Um desafio que nem mesmo as vozes mais altas poderiam prever. E, no fundo de seu coração, ela precisava descobrir até onde ela poderia ir para conduzi-los nessa travessia. A resposta estava prestes a surgir, mas ela não tinha certeza se estavam prontos para o que estava por vir. O dia amanheceu mais claro, como se as nuvens escurecidas da véspera tivessem dado lugar a um novo começo. Ana sentia um turbilhão de emoções dentro de si. Haviam passado apenas algumas horas desde a grande reunião, mas a sensação de que algo havia mudado era palpável. A praça estava acordando com barulhos de vida, as vozes das crianças ecoando ao longe, e a luz do sol iluminava os rostos das mulheres e homens que estavam decididos a fazer a diferença. Ana se reuniu com Maria e as outras mulheres, e a atmosfera era eletricamente otimista. Elas sabiam que a missão ainda não estava completa, mas a união que começaram a construir começava a florescer. Hoje será o dia que vamos firmar nosso compromisso, declarou Ana, pulsando de determinação. Vamos nos mobilizar, colocar nossos planos em ação e convocar todos para essa luta. À medida que o dia avançava, elas foram de porta em porta, convidando todos para o grande evento que organizariam. A ideia era criar um espaço de diálogo aberto, onde todos pudessem compartilhar suas dores e esperanças. O plano parecia simples, mas um desafio imenso esperava por elas. O medo ainda pairava, como um espectro, e a desconfiança era forte. Enquanto Ana conversava com os vizinhos, um conhecido em especial, Roberto, um ex-colega de trabalho de Miguel, se aproximou. Com um olhar preocupado, ele comentou: Ana, eu admiro o que você está tentando fazer, mas vocês acham realmente que poderão unir todas essas pessoas? Aqueles que ainda estão feridos e com raiva? O que pode resultar disso? Ana sentiu o peso de suas palavras, mas seu coração pulsava convicto. Roberto, se não tentarmos, nunca saberemos. Precisamos abrir espaço para o diálogo, para a recuperação. Compreender as raízes de nossas feridas é um passo fundamental para nosso futuro. Se não fizermos nada, o que garantirá que tudo fique igual ou piore? A única forma de gerar mudança é começando essa conversa. Roberto ficou pensativo, e por um momento, Ana acreditou que suas palavras haviam começado a fazer efeito. Ao longo do dia, mais vizinhos começaram a se juntar a Ana e as mulheres, incluindo algumas das mães mais céticas. Um sentimento de esperança começou a formar raízes, e, lentamente, a energia boa se espalhou pela comunidade. A noite do evento chegou e a praça se encheu de rostos conhecidos. A equipe havia decorado com cartazes coloridos, cada um representando uma oração ou um sonho compartilhado. Ao olhar para a multidão, Ana percebeu que a luta era maior do que ela poderia imaginar. Cada pessoa ali tinha uma história, um desejo genuíno de mudança e esperança. Enquanto subiam ao pequeno palco montado no centro da praça, um poderoso silêncio tomou conta do espaço. Ana se sentiu renovada, quase como se sua voz estivesse ao seu lado, envolvendo-a em um manto de proteção e guiando cada palavra. Com um sorriso caloroso, ela falou: estamos aqui para construir. Aqui, não há vencedores ou perdedores, aqui, só há pessoas que amam e lutam por seus filhos. Hoje, nossas vozes se juntarão em um único canto de esperança. As palavras de Ana reverberaram pelo ar, ganhando vida e impulsionando cada um ali presente. Não importava qual fosse a história individual, a mensagem de união era clara como o dia. Enquanto a conversa fluía, perguntas e histórias foram compartilhadas. Algumas lágrimas escorreram, outros risos brotaram, mas acima de tudo, muitos corações se abriram. Ali, no meio daquele grupo, Ana percebeu que o verdadeiro poder da transformação reside no ato de revelar a vulnerabilidade. Não se tratava mais de um poder em cima de outro, mas de uma força coletiva, que se fortalecia na troca mútua. Ricardo estava presente. No meio do evento, ele se dispôs a falar. Ana, quando você começou essa jornada, eu duvidei de você. Mas ao ouvir o que todos têm a dizer, percebo que cada um tem familiares e sonhos a preservar. O que me afastou no passado foram as mentiras que ouvimos. Hoje, eu quero fazer parte dessa verdade. As palavras dele acenderam uma nova esperança, e todos na praça aplaudiram. Das sombras da tristeza, um novo laço de solidariedade surgiu. As mulheres e homens se uniram,
não apenas para lutar pela fábrica, mas para reconectar laços familiares e comunitários que haviam sido quebrados. Era uma transformação que ia muito além das paredes das casas, era uma verdadeira reconstrução da comunidade. Naquela noite, sob a luz das estrelas, Anna encontrou um novo sentido em sua vida. A jornada não seria mais fácil, mas agora era uma jornada compartilhada. Unidos, eles enfrentariam qualquer adversidade. Com um sorriso no rosto e renovado senso de propósito, Anna observou o movimento da praça e sentiu que tinham, de fato, apenas começado a escrever uma nova história. E assim, em meio à celebração e à resistência, a fé da avó de Anna se manifestou no coração das pessoas. A verdade revelada e a união trazida delas se tornaram poderosas armações de um futuro que estava apenas começando a ser trilhado. Como um último ato de certeza, Anna olhou para a comunidade que havia ajudado a unir e sentiu o coração inundado de gratidão. Era um momento para lembrar que a mudança começa com cada um de nós. Que, juntos, poderiam criar um mundo onde as vozes de todos fossem ouvidas. Mas a luta estava longe de acabar. Cada passo necessitaria de coragem, e todo apoio seria bem-vindo. E neste momento de renovação, um chamamento ressoava dentro de Anna. Era hora de convergir os esforços para que todo aquele amor fosse transformado em ação. Antes de encerrar, quero pedir a você que se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio, e não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. Juntos, com fé e determinação, vamos construir um futuro melhor.